Nossa fé, nossas histórias. Minhas amigas e meus amigos, muitíssimo bom estar com vocês neste encontro, em mais esse programa, Nossa Fé, Nossas Histórias. Que alegria! Com licença, estou entrando aqui na sua casa, estou aqui conversando com você, estou trazendo para você hoje pessoas que vão contar histórias muito legais, histórias que estão ligadas também à sua dimensão de fé, à sua crença, ao seu caminho. Esse nosso programa é um programa quinzenal. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Nós estamos aqui na Rádio Catedral 106,7 e também pelo YouTube da Rádio Catedral FM aqui do Rio de Janeiro. Esse nosso programa, eu gosto sempre de afirmar isso, ele tem um propósito. O nosso propósito é abrir diálogo. O nosso propósito é conversar, que aliás, algo que está fazendo muita falta no nosso mundo, muita falta nas nossas relações. Nós precisamos conversar, porque é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente caminha, é conversando que a gente encontra as soluções para alguns dos nossos problemas, para os que são possíveis de solução. Eu quero deixar aqui inicialmente um número de telefone e quero te convidar para você participar conosco. É o nosso WhatsApp 21 96498 0394. Você vem conversar conosco, manda sua mensagem, diz para nós, eu também tenho uma história para contar, eu também quero partilhar, eu também quero participar desse programa. Nós estamos aqui te esperando para isso. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer à Rádio Catedral, de modo particular agradecer ao Padre Omar, que nos garante, também nos ajuda a ter esse programa aqui, e quero convidar vocês para participarem conosco dessa jornada. Essa jornada ela vai ser sempre mais bonita quando você estiver nela. Eu quero agora lembrar você que esse nosso momento, a gente vai abrir agora com um momento de reflexão. Eu quero que você me acompanhe agora nesse quadro Andar com Fé. Andar com Fé. E este nosso WhatsApp, 964980394, se você quiser receber as minhas reflexões, que eu faço toda semana, toda sexta-feira eu envio para os meus amigos. Se você quiser receber uma reflexão meio como essa que vou agora partilhar com você, mande para nós um WhatsApp dizendo assim, reflexão. Só isso, reflexão. Nós vamos entender que você quer receber toda semana, toda sexta-feira, uma mensagem que eu escrevo refletindo um pouco sobre isso, sobre a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Andar com Fé. Hoje pela manhã, eu escutei o Padre Zezinho, que aliás embalou a minha juventude com as suas músicas lindas. E uma das músicas que escutei hoje, o Padre Zezinho disse assim, o milagre virá se o povo se organizar. Olha que bacana. Repito, hein? O milagre virá se o povo se organizar. Eu acho isso lindo, acho isso místico, acho isso de uma espiritualidade incrível e também acho isso muito político, muito social. A fé é um dom que a gente recebe e que precisa ser aprimorada. A gente precisa entender que há pessoas que dizem assim, eu quero ter uma fé muito grande. Não precisa. Precisa que a sua fé tenha compromisso com a sua vida, que ela dialogue com a sua vida. E aí eu quero lembrar um texto bíblico para você se lembrar disso e para você também trazer isso no dia a dia da sua vida. É o texto bíblico quando os discípulos dizem para Jesus assim, olha, a gente precisa ter mais fé, a gente quer aumentar a nossa fé. E Jesus diz para eles assim, contando uma parábola, sobre a semente da mostarda. Diz assim, a semente da mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela brota, ela dá uma árvore frondosa em que até as aves do céu abrigam ali fazendo seus ninhos. Então, é preciso ter uma fé que não precisa ser grande. Se ela for, diz Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, ela já está valendo, porque a gente pode, a partir dela, transformar a nossa realidade. A nossa fé é também um salto no escuro. Acreditar em Deus significa confiar que Ele está ao nosso lado.
significa confiar que às vezes a gente precisa de, até sem ver, até sem enxergar, até com os olhos tampados, nós podemos caminhar, porque Deus está ao nosso lado. Deus caminha conosco. A nossa fé, quando nos garante isso, a gente avança. E este é o nosso momento de fé de hoje aqui, Andar com Fé. Quero te convidar a andar com fé conosco, nesta nossa caminhada aqui do nosso programa. Histórias de vida. E hoje eu quero também aproveitar para fazer um quadro aqui, que a gente faz toda semana, ou de 15 em 15 dias, Histórias de Vida. No programa de hoje, nós vamos conhecer um trabalho de 3 décadas. Aliás, acho que mais que isso, hein? 31. 30 e tantos anos. 30 e tantos. 30 e poucos anos. É. Na formação de educadores populares, na educação de crianças, jovens, adultos, numa comunidade que é muito querida para mim, a comunidade do Turano, zona norte do Rio de Janeiro. É o GEFEP, Grupo de Educadores de Formação de Educação Popular. Então, a gente vai conversar hoje com a Terezinha Vasconcelos. Nosso quadro Conversa do Dia, nossa convidada é a Terezinha nesse momento. E depois, à frente, nós vamos entrar com outro companheiro, que é o Henrique, que é o nosso quadro Conversa do Dia, que é nosso convidado, que é secretário municipal de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Mulher e Cidadania, do município de Japeri, na Baixada Fluminense. Mas eu quero aqui convidar a Terezinha para iniciar esse bate-papo comigo, e você interage conosco no WhatsApp 21 96498 0394. Terezinha, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por sua presença. Estamos aqui. Terezinha, você coordena o GEFEP, Sim. Grupo de Educadores, de Formação de Educadores Populares. Né? E fica ali na comunidade do Turando, que realiza formação com educadores populares através do apoio a projetos sociais, que é educação popular na veia, né, Terezinha? Exatamente. Conta para nós um pouquinho como é que é essa história lá do GEFEP. O GEFEP já tem 32 anos de vida. Muito tempo. Muitos anos, né? E nós estamos ali perto do Turano mais de 40 anos. Desde os anos 80, quando eu comecei a trabalhar na paróquia Nossa Senhora das Dores, como assistente social. Lembrar do Frei Clodovis Boff, Exatamente. nosso amigo querido, que agora está no Paraná, se não me engano, Não, né? está no Acre. Está no Acre. Está no Acre. Está no Acre. Né? E ele foi sempre nosso assessor até o ano 2000, quando ele foi transferido. Então, lá nós temos um trabalho que trabalhamos até os anos 2003, só nas comunidades e no fundo da Igreja Nossa Senhora das Dores, onde nós fazemos o nosso trabalho. E eu me lembro muito bem, eu ia lá. Então, nós trabalhávamos nas 3 comunidades que pertencem à paróquia Nossa Senhora das Dores, que é Matinha, 117 e Sumaré. Nesses 3 espaços, a igreja construiu alguma coisa que se pudesse utilizar para atender a população. Na Matinha construiu-se uma creche, no 117 uma casa comum bem pequenininha, e no Sumaré 2 espaços, um centro comunitário e uma capela, Nossa Senhora Aparecida. E nesses espaços funcionava atividades sociais. E desde o ano de 1992, eu fui supervisor de estágio da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Então, sempre tive comigo muitas estagiárias da Faculdade de Serviço Social, aos sábados, em que a gente fazia lazer dirigido nessas comunidades. E foi uma coisa muito interessante, porque são jovens, moças, lá só tinha, de vez em quando tinha algum homem, mas é muito raro o serviço social para homem. Mas os alunos iam comigo para os morros e faziam atividade dentro das comunidades. Olha só, inserido lá dentro. Inserido dentro das comunidades, nesses espaços que eu mencionei. E nesses espaços, eles subiam comigo. Nunca tivemos nenhum problema em relação ao tráfico. Porque o tráfico sabia que aquilo era um trabalho bom para eles, moradores daquelas comunidades. Os traficantes até diziam: não sobe hoje que o negócio está quente, não vão lá para cima porque hoje não está bom. Eles avisavam para a gente não ir para a comunidade, para não ter problema de violência contra a gente.
E esses trabalhos foram muito interessantes porque fazia com criança, com jovens, com mulheres e homens, mais com mulheres que homens. Porque a gente ia no sábado, e sábado de manhã os pais, sempre os homens, estão sempre trabalhando. As mulheres estão em casa, eram mais fáceis de fazer roda de conversa, bate-papo, ou dar atividade para as crianças, ou fazer alguma coisa que elas gostassem que fossem feitas. Que bacana, que bacana. Foi sim. Que legal. Ô, Terezinha, você não é nascida no Rio de Janeiro, você Não, nasceu no estado do Goiás. no estado de Goiás. Aquele estado que faz umas pamonhas gostosas. Exatamente. Né? Lá no Centro-Oeste. Exatamente. Lá perto de onde eu trabalho em Brasília, né? Exatamente. E então nós estamos ali no Planalto Central. É. Conta para nós um pouquinho que missão é essa? O que te levou a ganhar o mundo, assim, a sair, a colocar a tua marca ali no Morro do Turano? Porque você praticamente mora no Morro do Turano, né? Já há tanto tempo. Tantos né? anos, Como é que é essa história? Como é que é essa mudança de rumo, de sair de Goiás e vir para o Rio de Janeiro? Meus pais moravam numa fazenda, e quando eu acabei de fazer a admissão, naquela época tinha admissão, eu queria estudar. Aí meus pais arrumaram um colégio e eu fiquei 4 anos para complementar o ginásio. Depois do ginásio, eu falei, mas eu quero fazer faculdade. E aí, então, foi que eu vim para o Rio de Janeiro, através de pessoas amigas. Eu tinha uma irmã freira, que tinha a missionária de Jesus Crucificado, que tinha várias casas, e eu não vim para as missionárias, mas ela me arrumou uma casa onde eu pude ficar. Morei 8 anos nessa mesma casa, que foi uma república, uma casa grande de 2 andares. Ficava em cima os homens, 6 homens, embaixo 6 mulheres. Morei ali 8 anos. E nisso eu me formei como assistente social. E quando eu estava no começo da faculdade, eu fui dar aula no Colégio Santo Inácio. Olha. Dava aula à noite no colégio, começando o supletivo para o pessoal pobre das comunidades. Umas aulas maravilhosas, com uma direção fabulosa, uma abertura total. Nós tínhamos liberdade de fazer o nosso programa e executar a nossa proposta. E ficamos lá. E com isso eu fui envolvendo com o trabalho de comunidade, porque essas pessoas, todas eram da comunidade de Santa Marta. Todas não, a grande maioria. A grande maioria, sim. Então eu comecei a envolver com as comunidades dali. Aí comecei a frequentar a Santa Marta, comecei a participar das atividades lá, eu fiquei lá 10 anos. Olha só. Quando eu passei no concurso como assistente social, eu cheguei para o reitor e falei, padre, me manda embora, porque eu agora passei num concurso federal e eu quero... Não dá mais para eu dar aula aqui. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro lá, e como é que eu vou ficar? Eu tinha um filho pequeno. Aí eu falei, não... O Júlio? O Júlio César. Mandou eu embora. Vai lá no seção do pessoal e fala assim, o reitor mandou você fazer minhas contas. Eu cheguei lá e falei, o reitor mandou fazer minhas contas, e ela fez. E com isso, eu como eu fiz estágio de serviço social, no Banco da Providência. E no Banco da Providência, eu trabalhava na carteira de moradia. E na carteira de moradia, eu, atendendo um casal, ele falou assim, pois não, o que o senhor deseja? Eu vim aqui ver se alguém compra um apartamento que eu comecei a construir há 13 anos na Tijuca. Eu quero aqui que você me arruma um comprador. Eu anotei tudo direitinho. Quando ele foi embora, eu cheguei para a minha chefe e falei, vamos lá visitar esse apartamento? Ela foi comigo, então o banco fazia empréstimo, eu tinha o dinheiro já do fundo de garantia, paguei o homem que construiu, que ficou nesse prédio durante 13 anos, e o restante, ele fez nota promissória sem juros, sem correção monetária. E aí eu comprei o apartamento da Tijuca. Já fazia tanto bem a tanta gente, comprometida com os pobres, lá no Santo Inácio, no pré-vestibular, para os moradores do Santa Marta, para pessoas empobrecidas, que às vezes trabalhavam o dia inteiro, né, Terezinha? Dia todo. E à noite ia fazer alfabetização, preparação. Deu 10 anos de alfabetização. É tanta vida dedicada que chegou um momento que também alguém... Deus foi escancarando as coisas, foi abrindo as portas escancaradamente. História de vida, história de fé. É a fé e a nossa história de caminhada. Aí o importante é que eu estava procurando morando na Tijuca, eu fui me oferecer nas 3 igrejas próximas.
olha, eu sou assistente social, o senhor quer um trabalho voluntário? Nenhum dos padres quiseram. Eu fiquei muito assim, angustiada. Aí a minha irmã estava trabalhando no Acre e ela fez um curso com o Frei Clodovis. Falou assim, vai na igreja Nossa Senhora das Dores, que lá tem um padre Clodovis Boff, que ele vai te atender. Eu cheguei lá na outra semana, falei, Frei, eu sou fulano de tal, eu gostaria de trabalhar na... Ah, para hoje, sobe comigo pro morro. E eu nunca mais saí. Que legal. Terezinha, eu ia te perguntar, mas antes de perguntar, você respondeu? A minha pergunta seria assim, o que é que mudou na sua vida? Tudo. Aí, pois é, tudo. Tudo. Essa resposta é linda, né? Tudo. Tudo e aí, mudou. quem teve também um Frei Clodovis Boff, né? Que é um homem de uma delicadeza, de um compromisso com os pobres também, né, Terezinha? E ele subiu o morro. Foi meu professor, viu? Ele subiu o morro, sabia? Foi meu professor. Ele subiu o morro todo dia com a gente, todo sábado com a gente. Fazia celebrações, atendia o povo, feliz da vida. E foi assim um aprendizado sem tamanho trabalhar com o Frei Clodovis Boff. Terezinha, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu quero fazer um intervalo agora, mas quero dizer para vocês, olha, o telefone do GFEP é 21 3798 3063. Vale a pena conhecer o GFEP ali na Aureliano, Portugal, né? Uma casa de trabalhos sociais fantásticos. Eu sei porque conheço desde o início. Desde o início. Desde o início eu conheço. Então a gente vai fazer uma pausazinha agora. Vou convidar a Terezinha para ficar quieta aqui conosco e a gente volta daqui a pouquinho. É muito rápido. Fica aí com a gente. Nossa fé, nossas histórias. Pessoal, tá acompanhando que coisa bacana o nosso programa hoje? Pois é. Manda a sua impressão para nós. Diga para nós o que você está achando. O nosso WhatsApp é esse que você já tem, 21 96498 0394. Eu estou conversando aqui com a Terezinha. Terezinha, que é a coordenadora do GFEP, Grupo de Formação de Educadores Populares, que fica ali na Aureliano, Portugal, e atende ali as comunidades do Morro do Turano, esse morro tão querido, para o qual eu tenho tanto carinho, um morro que marcou a minha vida, marcou a minha história. Quando eu era pároco da igreja de São Sebastião, na Tijuca, ali na Doc Lobo, a comunidade do Turano era o meu céu. Né? Como eu gostava, eu subia aquela comunidade pelo menos umas 3 vezes por semana e todo domingo a gente celebrava lá em cima na Capela de São José. Conversa do dia. Mas assim, eu quero agora, Terezinha, convidar você para permanecer conosco, para continuar com a gente, porque eu vou chamar aqui para a nossa conversa também um companheiro muito querido. Eu quero convidar para sentar aqui à mesa conosco e já apresentar e agradecer muito o Henrique, Luiz Henrique. Ele é secretário municipal, é grande a secretaria, o nome eu vou ler aqui para não perder, secretário municipal de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Mulheres e Cidadania, do município de Japeri, lá na Baixada Fluminense. Henrique, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Nossa Fé, Nossas Histórias. Meu amigo Reimão, minha amiga Terezinha, é um prazer a gente estar aqui nesse programa Nossa Fé, Nossas Histórias, porque a gente vem lá da Baixada Fluminense, né? O município de Japeri é o último ali da Baixada Fluminense. Essa Secretaria de Direitos Humanos foi criada esse ano, então a gente tem muito trabalho pela frente, mas a história da Baixada Fluminense de Direitos Humanos se confunde com esse trabalho que já vem sendo feito há muitos anos. A Baixada Fluminense está numa localidade, numa região com pouquíssimos acessos à questão dos direitos e as violações de direitos são muito grandes. Então a secretaria, eu participo da Igreja Católica a minha vida toda, então a gente é da Diocese de Nova Iguaçu, que sempre teve muitos padres, muitos bispos integrados nessa questão da violação dos direitos, da garantia das violações dos direitos, e é importante a gente estar falando sobre esse tema. E Henrique, sabe que é muito, muito bom ter você aqui com a gente, até porque quando se fala de Baixada Fluminense, as pessoas dizem assim, a Baixada é um lugar muito violento. E você já deu uma conotação aí de que a Baixada é muito violentada, né? Quais são os grandes desafios de ser um secretário de Direitos Humanos numa região em que há tanta violação de direitos, onde muitas vezes o Estado só chega com a força policial e chega pouco com políticas públicas, etc. Então,
Que bom ter você aqui. Conta para nós, como é que é esse desafio? Como é que você enfrenta isso? Eu acho que a frase é essa, Raimon. Não é violenta, é violentada todos os dias. A gente tem um número pequeno da participação do Estado na Baixada Fluminense. A gente percebe, hoje, eu moro em Japeri a minha vida toda, só um relato para a gente entender como direitos humanos é importante. Em março, a gente teve na delegacia lá de Polícia Civil, de 250 ROs, mais de 50% desses ROs era relacionado à violência contra a mulher, né? Violência doméstica, violência, tentativa de feminicídio, e essa violência que é mais ampla do que a violência física, né? Você tem outras violências patrimoniais, psicológicas, que a todo dia atacam essas mulheres. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, nessa região da Baixada Fluminense, o nosso papel é tentar viabilizar a possibilidade dessas pessoas conseguirem sair desse ciclo. Então, eu ando na Baixada Fluminense minha vida toda, tenho 47 anos, e a violência lá é possível você conviver. O que não dá é violentação que tem feito do Estado. A gente percebe hoje que políticas públicas para a Baixada Fluminense, questão de transporte, questão de empregabilidade, questão de oportunidade para os jovens, né? Isso é uma violência que a gente sofre todos os dias. Então, essa garantia de direitos humanos é a nossa busca incessante na Baixada. Então, a Baixada Fluminense, Japeri, é um dos 13 municípios da Baixada Fluminense, sofre todo dia com isso, mas essa é nosso sentimento. A gente mora lá, a gente vive lá, então a gente tem que ter garantia de direitos humanos. Henrique, tem uma coisa muito interessante de se dizer, porque esse ano, todo mundo sabe, né? Eu vou me dirigir a você aqui, mas acho que você já sabe disso. Eu presido na Câmara Federal a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Eu sou presidente dessa comissão no Congresso Nacional. E essa nossa comissão, ela fez uma audiência pública na Baixada Fluminense, exatamente em Japeri, na Câmara Municipal de Japeri, e a nossa ideia era de tentar ver um relacionamento entre os defensores de direitos humanos da Baixada. Como é que é a sua relação da sua secretaria? Você consegue fazer uma relação com outras secretarias da Baixada Fluminense? Como é que é isso? Então, Raimon, a gente tem lá muita relação com as secretarias, mas também com a sociedade civil organizada. Nós temos em Nova Iguaçu o Fórum Grita Baixada, que é desde a Baixada, a gente sofreu uma chacina na Baixada Fluminense, e a partir daquele momento criou-se o Fórum Grita Baixada, que constrói essa política de garantias. A gente tem lá hoje o desaparecimento forçado muito grande, né? A gente hoje tem uma estatística de jovens que a gente perde, jovens, muito deles negros, periféricos, que a gente não consegue fazer nem o enterro dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Então, assim, a nossa relação na Baixada Fluminense com as secretarias, eu falava isso hoje um pouco mais cedo, que, assim, infelizmente, os municípios não estão nessa vibe de construir e criar a Secretaria de Direitos Humanos. Alguns municípios criam um departamento, criam uma coordenadoria, porque, na verdade, direitos humanos é muito amplo, né? E aí eles não têm isso. Mas, assim, na Baixada Fluminense, o que tem? Japeri, Paracambi, Queimados, a gente tem dialogado bem, construído caminhos para poder chegar a esses jovens, principalmente a juventude negra, né, da nossa Baixada Fluminense, que sofre todos os dias. Eu quero, inclusive, aproveitar, Henrique, para te dar um retorno. Eu não falei com você ainda, mas eu aproveitar e falar com nossos ouvintes também, nossos telespectadores, porque aqui a gente está pela Rádio Catedral 106.7, também estamos pelo YouTube. Então as pessoas podem não só nos ouvir, mas podem nos ver também. Então quero me dirigir a você também e dizer que eu fui a Genebra há pouco tempo agora, na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E lá eu tive a oportunidade de falar sobre o desaparecimento forçado e a questão da Baixada Fluminense. Isso é muito olhado na ONU. Acho que o movimento Grita Baixada, a sua secretaria, os movimentos sociais que organizam na Baixada Fluminense essa luta contra o desaparecimento forçado, isso já chega a nível internacional. Esta é uma luta que a gente tem no mundo inteiro. Esse é um tema que nós temos que, de fato, cuidar dele e cuidar dele o tempo todo. Você falava aí de violência, né, de violentações, né, de violências sofridas pelo povo da Baixada Fluminense. E nós estamos aqui com você e com a Terezinha. Você que está na Baixada e a Terezinha que está na comunidade de favela do Rio de Janeiro, que é a favela do Turano, que eu já disse aqui que é uma favela muito querida minha, né? Tem lá muitos amigos, a comunidade São José, é um complexo de favela. A Terezinha falou da Matinha, falou do 117, do Sumaré, mas lá tem a Raia, tem o Rodo, tem um pedacinho do Céu, tem a Liberdade,
né? Tem a Chacrinha, tem várias comunidades, que é um complexo de comunidades que forma a favela do Turano, que é uma favela de gente muito boa, pessoal muito trabalhador, né? Convive com a questão do tráfico, convive, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, esmagadora, são pessoas muito trabalhadoras, não chega a 1%, né, de quem está envolvido com a criminalidade. Então é gente muito trabalhadora. Aí, Terezinha, eu queria que você falasse também o GEFEP, para além da formação, ele também discute a questão da violência das mulheres, por exemplo, a questão do direito das mulheres, do direito das crianças. Fala um pouquinho para a gente bater uma bola com o Henrique. O forte nosso mais é a criança. Uhum. Mas como a criança tem mãe e tem pai, a gente acaba atendendo também os pais. Claro. Então tem um trabalho feito com os pais. Como a gente trabalha muito a cultura, a educação, a gente fica mais voltada para que essas pessoas se sintam envolvidas na execução dos projetos. Que os pais participem, que as mães participem. E aí a nossa relação é muito próxima das famílias aqui embaixo. Uhum. E lá na comunidade eu quase não estou mais indo. Sim. Né? Está mais na Aureliano ali. Porque os anos vão chegando, né? Já estou Claro. bem velhinha, então não tenho mais condição física. Já passou dos 30, já passou dos 30. Já passou dos 30 vezes 2, É. quase que vezes 3. Então, o meu trabalho mais é com as famílias dos projetos, Certo. para capacitar esse pessoal para evitar a violência. Claro. Entendeu? Muito voltado para a criança. As mães são muito assim, boas, maravilhosas, mas não têm paciência com a criança. Crianças pequenas, principalmente, elas não têm paciência. Então, mostrar a importância da mãe na vida da criança, do pai na vida da criança. Mostrar a importância que esses pais possam mostrar para os filhos um futuro mais feliz, sem violência. Então, para isso, tem que capacitar esses pais, dar muita formação para eles largarem de bater, conversar muito com os filhos, ouvir muito os filhos. E isso também ajuda a diminuir a violência. Né? Então, com os nossos projetos de cultura, saúde e educação, a gente busca muito forte essa coisa da relação família e a gente, família e nós, família e professor, família e atividade, família e oficina, para ver se a gente consegue oferecer um pouco de oportunidade para aquelas pessoas e com isso vai envolvendo nas ações. Claro. E com isso a gente ajuda a diminuir a violência. E já foi constatado isso. Porque como a gente está lá há muitos anos, a gente já viu, por exemplo, muitas pessoas que frequentam hoje o GEFEP foram nossos alunos no passado, que hoje são mães que estão levando os filhos lá. Então, se não fosse uma coisa que valesse a pena, elas não levariam os filhos lá. Né? Hein? Teriam interrompido. Teria interrompido. Claro. Não gosto daquela casa, não gosto daquele povo, não vou lá. Não. A grande massa foi de nossos alunos no reforço escolar. Nosso reforço escolar é um trabalho muito interessante. É todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes. Terezinha, formação não é um trabalho fácil, né? Não, é muito formação difícil. é um trabalho de repetição, né, Rick? É. Educar Todo dia a você mesma repete, coisa, repete. E acho que o GEFEP, e eu posso dar esse testemunho, viu, gente? O GEFEP é uma instituição que tem esse cuidado permanente. Permanente. Tá, de fazer essa formação. E isso, tem uma música da época do Sínodo da Amazônia, promovido pelo Papa Francisco, já faz uns 10 anos, talvez, né? Que dizia assim, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nesta nossa casa comum. Então, o trabalho que a Terezinha está fazendo no Morro do Turano, com o GEFEP, o trabalho que o Henrique faz na Baixada Fluminense, em Japeri, o trabalho que você faz de defender direitos humanos, o trabalho que você que está nos acompanhando aqui nesse rádio faz de conscientizar as pessoas, o trabalho que você faz quando você está na sua igreja de ajudar no processo de formação, isso está tudo interligado. Tudo interligado. É uma rede, sabe? A gente vai enredando, vai costurando, vai alinhavando, e esta é a luta do nosso povo. Por isso, as nossas histórias, elas se costuram com a nossa fé. O Henrique lembrava aqui da chacina da Baixada Fluminense.
A chacina Baixada Fluminense, eu tenho uma história com essa chacina que eu sempre gosto de lembrar. Eu era professor no Instituto Abel a essa época. E aí eu estava indo trabalhar e li no jornal, naquela época tinha muito jornal escrito, hoje o jornal escrito está meio diminuído, né? Li no jornal que tinha tido a chacina Baixada Fluminense e que tinha encontrado um menino que tinha voltado da escola e que foi assassinado. Ele tinha parado numa biroscazinha dessas de jogar totó, etc. E ali o menino estava o corpo dele no chão e a mochilinha da escola. E dentro da mochila do menino tinha um caderno. E dentro do caderno tinha um dever de casa daquele dia, um dever de escola, que a professora tinha feito uma pergunta e estava escrito com a letrinha do garoto. O que é que você mudaria no mundo? E o menino respondeu, sabe o quê? Tudo. Tudo. Então, essa história da chacina da Baixada Fluminense diz para nós precisamos mudar muita coisa para que os direitos humanos, de fato, avancem, né? E aí, Henrique, eu queria que você, que já falou um pouco dos seus desafios, que você falasse, por exemplo, como é que a Terezinha falou da formação e da participação do povo. Como é que na Baixada, como é que lá em Japeri você faz essa articulação da Comissão de Direitos Humanos com o fortalecimento dos conselhos? Como é que a participação social? Então, lá a gente conseguimos fazer esse ano já a Conferência das Mulheres, Conferência da Pessoa Idosa e reativamos o Conselho da Pessoa com Deficiência. Estamos construindo o Conselho de Igualdade Racial e de Juventude. Porque a gente acredita que esse controle social, a gente estando secretário, é importante que a sociedade participe no dia a dia. A gente atua o tempo todo na relação com a sociedade civil, né? Eu estando secretário lá de Direitos Humanos, eu estou secretário nesse período e a gente mantém essa relação com a sociedade civil. Eu acho que os conselhos são um órgão fiscalizador e de controle social que nos ajuda, enquanto gestores, né? Tem gestor que tem medo de conselho. Não, eu numa reunião lá... Você não tem esse medo, numa reunião de secretários lá... Eu conheço o Henrique, eu sei que ele não tem. Numa reunião de secretários lá, eu fiz uma defesa com todos os secretários dos conselhos municipais, porque os conselhos, nós, conselheiros, né, tanto pela sociedade civil quanto pela gestão, trabalhando por uma sociedade melhor. Esse é o caminho. Então, o conselho nos ajuda. A gente, hoje, o Conselho da Pessoa Idosa lá na nossa secretaria tem uma atuação ímpar, né, de discutir a questão de políticas públicas para a pessoa idosa. Na verdade, os conselhos trazem para a gente possibilidades de leis e de realidade da visão da pessoa, né, tanto deficiente, quanto a pessoa idosa, quanto a juventude. Então, a gente não tem problema de participação do conselho, dos conselhos, a gente quer atuar com os conselhos, e os conselhos ajudar a gente a tomar decisões corretas. Até porque a gente não pode falar das pessoas com as pessoas fora da conversa, né, Henrique? E na verdade, é um debate que eu faço muito no governo lá, e a prefeita Fernanda tem ouvido bastante isso. Aliás, um abraço para Fernando. Fernando, quero te convidar para você vir aqui um dia contar a sua história também. Você também que é uma mulher de fé, convidar você para vir conversar conosco um dia aqui no nosso programa, né, Henrique? E aí a gente falava sobre isso. Falei, gente, vamos aproximar da sociedade civil para construir uma cidade melhor. Construir uma cidade melhor, a gente melhora a região, a gente melhora o estado, a gente melhora. Eu ouvia isso de um amigo há muitos anos, que ninguém mora no país. Todo mundo mora num bairro e numa cidade. Então, se a gente melhora a cidade, o bairro, a cidade, a gente pode melhorar um país. Eu acho que isso é fundamental na garantia dos direitos. Não tenha dúvida nenhuma. Você sabe que, em Terezinha e Henrique, sabe que tem uma coisa que a gente fala assim, o verbo envelhecer, o pessoal costuma conjugá-lo no futuro, né? Eu envelhecerei, né? Eu vou ficar velho. Um dia eu vou ficar velho. A gente precisa de parar com isso. A gente tem que conjugar o verbo envelhecer no presente, que seria dizer eu envelheço. Né? Uma criança, ela está envelhecendo. A partir do momento que a gente ganha vida, a gente começa a envelhecer. O jovem envelhece, todo mundo envelhece. Né? Então, nessa perspectiva, é muito importante a gente entender como é que a sua secretaria, Henrique, está tratando a luta da pessoa idosa. Queria que você falasse um pouquinho isso também. A gente lá, hoje a gente está apoiando diversos programas, projetos que já existiam, né, na cidade, da sociedade civil. A gente fez uma parceria com alguns instituições, e hoje a gente oferece professor de educação física, voluntários, estagiários. Um trabalho hoje, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um grupo de professores que estão fazendo fisioterapia, que querem fazer uma roda de conversa com a pessoa idosa para ela entender como que esse movimento é importante na vida deles. Então a secretaria tem um carinho muito grande por esse trabalho com a pessoa idosa, porque a gente acredita que a pessoa idosa construiu esse país.
né, nas mãos dela que a gente chegou aqui. Então a gente tem um carinho, uma preocupação. Eu brinco lá com a presidente do conselho, um abraço para a Cláudia lá, Cláudia Marques, que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa, e dizia para ela, falei, cara, toca que nós vamos fazer isso andar. E hoje a gente tem visto, tem 7, 8 projetos apoiados pela Secretaria com Pessoa Idosa, em diversos bairros do município. Então isso é importante. Muito legal. Terezinha, eu quero voltar para você agora e dizer o seguinte, vocês lidam muito com criança, na formação, de ser criança, jovem, adolescente, né? Mas você que é uma pessoa idosa, né, aqui nessa roda somos 3, 2 somos idosos. Um é jovem, o Henrique é jovem, nós 2 somos idosos. Eu já passei dos 60 e você também. E assim, você acha que é viável o encontro de gerações, as crianças com os idosos? Como é que é isso? Eu acho que, assim, na prática, não tem muito esse contato, né, do idoso com as crianças. Mas lá nós temos o pessoal da terceira idade, que faz ginástica, né? E tem o pessoal do balé, que é criança. E muitos avós levam essas crianças para o balé. E a relação é ótima, interessantíssima. Assim, com o jovem e idoso não tem muita experiência, mas com criança é muito interessante. As avós são muito boas para esses netos. E muito assim, está muito voltada para os netos adolescentes que não têm muito juízo. Essas avós é tudo para esses meninos. Tudo. Tudo, tudo, tudo. É que dá conselho, é que ajuda financeiramente, é que atende uma necessidade assim, imediata. A relação das avós com os netos adolescentes é muito interessante. Sabe que o Papa Francisco, quando esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude em 2013, ele disse assim, existem 2 etapas da vida que a gente precisa de fazê-las encontrar, que é a infância e os idosos, né? Porque um apresenta a experiência de vida e o outro apresenta a energia da vida. Então, acho que esse conselho do Papa Francisco é um conselho para nós. No Japão tem uma experiência fantástica. Porque no Japão, como tem muita gente que já passou de 100 anos, imagina um homem que tem 110 anos. Tem gente no Japão, muita gente, 110 anos. Essa pessoa, ela tem um filho, pode ter um filho de 90, pode ter um neto de 70, pode ter um bisneto de 50, pode ter um tataraneto de 30, olha, e pode ter ainda um outro, que eu nem sei falar como é que é depois disso. Então, como é que a gente junta esse povo todo e diz assim, essa é uma família, que um precisa de ajudar o outro a se desenvolver. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora aqui, nesse intervalinho rápido, e o nosso WhatsApp, manda mensagem para nós, conversa conosco, 21 96498 0394. Tem chegado muita mensagem legal, mas eu quero que você também mande sua mensagem para cá. A gente se fala, a gente se comunica com você. A gente volta já, 1 minutinho só. Nossa fé, nossas histórias. Estamos de volta com o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Gente, eu gosto pra caramba de estar aqui com vocês. Estar aqui fazendo esse programa de rádio é assim, eu considero um presente para mim, né? Um presente, porque como é bom a gente conversar com as pessoas. E imagina, com essas 2 pessoas que estão aqui, Terezinha, a quem eu conheço, né, décadas, e o Henrique, esse companheiro, meu amigo, né, da Baixada Fluminense, que me abre as portas da sua casa quando eu vou lá. Conheço a família dele, conheço a esposa dele, a Daniela, conheço os 2 filhos dele, conheço a família, a mãe dele, pai, né, conheço o pessoal dele e os amigos lá de Japeri. Então, como é bom a gente estar aqui conversando, porque partilhamos a mesma fé e temos histórias diferentes de vida, mas que se juntam, né? Que estão, de fato, interligadas. Eu quero dialogar um pouquinho aqui com vocês 2, para a gente falar sobre como é que a gente junta, né, educação popular e direitos humanos. Direitos humanos, ele é uma matéria que a gente é muito complicado de fazer, ou como é que a gente faz isso aí na educação popular? Então eu queria, Terezinha, que você falasse para nós assim, como é que você vê a educação, você que é uma educadora, Terezinha, ela é formada em serviço social, né? É assistente social, essa mulher créditos, comprometida com os pobres, porque isso para mim é um dos maiores
créditos que você tem, Terezinha, e é uma educadora popular. Como é que você vê educação popular e direitos humanos? Está muito interligado, né? Está muito interligado uma coisa com a outra. E eu acho que uma complementa a outra, né? Na vida das pessoas. E só na prática que a gente pode começar a fortalecer essas ações, né? Na prática mesmo, do dia a dia, respeitando, amando, servindo, ajudando, que aí que vai começar a transformação nessa área aí, como ele estava colocando o que ele faz lá, né? Por exemplo, com aquela ginástica da terceira idade. Aquele trabalho é muito importante. Eu acho que ele é assim, super valioso, porque é um momento que aquelas pessoas de terceira idade estavam todas largadas. E quando elas vêm estar juntas para uma atividade, elas vêm felizes. E elas vêm assim, com vontade de fazer uma atividade para o bem dela, que já estava tão abandonada, tão largada para lá. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito construtiva, esse trabalho com a terceira idade. E com as crianças, que vai prepará-las para ter um futuro melhor, né? E aí, Terezinha, engraçado você falando isso, eu estou aqui pensando comigo, então, quando ela vai fazer ginástica, não é a ginástica pela ginástica, é a Não. ginástica para socializar, Ah, ginástica para se puramente. encontrar, Exatamente. para desabafar, Para falar. para conversar. Para conversar, que não tem nem para quem ouvir. Não tem quem as ouça. E lá elas falam, elas chegam, ficam sentadinhas, logo começam a bater papo, conversar uma com a outra. Quer dizer, a relação é muito interessante. E são muito participativas também. Nós fizemos uma festa junina lá e todas aquelas senhoras participaram, não ativamente, porque elas não puderam ir lá porque era longe, nós fizemos São Francisco de Assis, é longe para aquelas velhinhas. Mas na ação, me ajudaram em tudo que era possível fazer. Até comida elas fizeram para levar. Então a ginástica não é para exercitar só os músculos. Não. Exercita também a língua, exercita o coração, os olhos, tudo. O coração. Né? Elas ficam felizes, elas ficam todas felizes. Eu acho bonito que elas chegam alegres. Ninguém chega assim. Fica tudo alegrezinha, feliz, chegando lá, entendeu? É isso mesmo. Muito interessante. Muito, muito bacana. E Henrique, direitos humanos e direitos humanos e pessoa idosa, a gente falou, né? Mas assim, direitos humanos, participação social, a gente falou, direitos humanos, compromisso de vida com o planeta, compromisso de vida com as outras pessoas. Há pessoas, Henrique, que dizem que direitos humanos existe para defender bandido. E eu afirmo que direitos humanos é um direito que todos os seres humanos têm. Então você tem que defender o direito de todos os seres humanos, independente dos que acertaram, dos que erraram. Todos têm o direito a ser defendido pelos direitos humanos. Essa semana, esse mês, né, que a gente está indo, o mês de outubro, nós tivemos a festa de São Francisco de Assis, que está aqui na minha mesinha, né? Meu São Francisco querido. Essa imagem, inclusive, que foi feita pela minha irmã, de saudosa memória, a quem eu tanto amei, chamava-se Iris, a minha irmã já é falecida. Ela que fez essa imagem, era uma artista. E São Francisco dizia que todas as criaturas eram suas irmãs. Ele tem um cântico que ele compôs há 800 anos, o Cântico das Criaturas. E o Papa Francisco se inspirou nele para escrever uma encíclica chamada Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Então, os direitos humanos é mesmo para todo mundo, é isso, né? Eu acho que essa é a nossa busca incessante, né? A gente que está lá, como a gente falou aqui, né, na Baixada Fluminense, às vezes os nossos irmãos não têm garantias ou não têm o conhecimento desse direito. E aí é o nosso papel, enquanto cristão, enquanto gestor, enquanto membro da sociedade, de dar essa possibilidade. A gente lá tem feito um debate muito amplo com a juventude, né, dessas garantias de direitos. O que são os direitos da juventude na questão da educação? Começamos lá um pré-vestibular comunitário agora, com muita luta, mas a gente ouvir numa pesquisa que menos de 40% do aluno que está no ensino médio, terminando o ensino médio, acessa o Enem, é muito doloroso. Então, se a gente não acessa o Enem, a gente não tem chance de passar hoje na universidade pública. Então, a gente está com esse caminho de entender esses direitos, de passar para eles as possibilidades. A gente sabe que todos nós temos deveres
mas também direitos. Então, a luta pelos direitos humanos, essa máxima aí de que direito de bandido é para que tire da gente a possibilidade. Então, a gente, enquanto estiver lá à frente da secretaria, a gente vai garantir essa luta por esses direitos. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Quando a gente está falando para todas as pessoas, é para todas as pessoas mesmo. Quando alguém é violado, eu tenho isso para mim como máxima de vida, sabe, Terezinha e Henrique? Quando alguém é violado em qualquer lugar do planeta, eu sou violado. Então, quando uma pessoa em situação de rua tem o seu direito à vida negado, essa pessoa, eu estou sendo ferido com ela. Por isso, a luta dos pobres. Por isso, a memória de Francisco de Assis. Por isso, a nossa fé embala a nossa história. Por isso, o nosso seguimento de Jesus. Por isso, o nosso batismo. Né? A gente faz política, mas faz política também com fé, com a nossa adesão à nossa fé. Né? A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. É depressa, acaba depressa, né, Terezinha? Passa rápido, né? Não passa? Rápido, muito rápido. Terezinha, uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Um minutinho para você, uma mensagem, curtinha. Eu acho que nós temos que botar o pé no chão, né? Amar todo mundo, dialogar com quem puder, para tentar transmitir coisas boas para as pessoas, né? Às vezes o mundo está meio negativo, se a gente começar a falar coisas boas, palavras assim, amigas, ajuda a humanidade a ser mais feliz. Muito bem. Henrique, uma mensagem final, meu amigo. Eu acho meu irmão. que é o verbo esperançar, né? A gente ter esperança de que um mundo melhor depende de cada um de nós. A gente, enquanto pensar que é o outro responsável, a gente atrasa. Então vamos ter esperança do verbo esperançar, acreditar num mundo melhor a partir de onde a gente vive, de onde a gente pode melhorar. Eu acho que esse é o nosso caminho. Tem não sei se vou me lembrar, um jogo de palavras que diz assim: ninguém fez aquilo que qualquer um poderia ter feito porque ficou esperando que alguém fizesse. Então nós precisamos, de fato, cumprir o nosso papel. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito ao Henrique e à Terezinha. Eu tenho uma relação com vocês dois de amizade e sou muito feliz de tê-los como meus amigos. E quero agradecer que vocês vieram aqui partilhar conosco essa história de vida, as histórias de vida de vocês e a luta que vocês fazem, tanto no Morro do Turano, quanto na Baixada Fluminense, na cidade de Japeri. Quero que vocês levem um abraço às suas famílias e eu quero agradecer a você também que acompanhou a gente aqui nesse nosso programa, nessa sexta-feira. Agradecer à técnica, aos companheiros que nos ajudam na produção do programa, na gravação, nos ajudam aqui na organização. E quero concluir esse nosso momento lembrando a você que você pode sempre falar conosco pelo WhatsApp 21 96498 0394. E eu quero concluir esse nosso programa com a nossa oração de todos os programas, trazendo aqui em minhas mãos a imagem de meu pai São Francisco. Momento de oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Um grande abraço a todas e todos, paz e bem. Nossa fé, nossas histórias.